Oi, gente, boa tarde. Vamos começar com mais um episódio de Encontros e Reencontros. Hoje com uma convidada muito especial, a Mirella. Ela é da primeira turma de farmácia de 2009 e o reencontro ele foi criado exatamente para isso, para unir os ex-alunos com a universidade e trazer novas experiências, relatos e inspirações para os alunos novos. Então, Mirella, se você quiser se apresentar. Encontros e Reencontros, onde cada história é um reencontro com a nossa essência. Apresentado por Lara de Castro e Camila Ribeiro, com orientação do professor Herbert de Paula. Boa tarde, gente. Bom, meu nome é Mirella, como a Lara disse. Eu ingressei na UFES em 2009, né, no primeiro vestibular de inverno que teve, e finalizei meu curso em 2014. Achei muito bacana esse projeto de vocês, fiquei muito feliz de ser convidada. Foi uma surpresa bem agradável, assim, meus amigos queriam participar. Manda o link, eu quero entrar também, quero assistir ao vivo e tal. Falei, gente, eu acho que fica gravado, mas eu passo para vocês o link. Enfim, eu acho que é uma ideia muito bacana, é a oportunidade da gente falar com a galera que está iniciando agora, ou até mesmo no meio do curso, né, finalizando. E é isso, eu espero que vocês gostem. E acho que é uma iniciativa muito legal, assim, vai agregar bastante, com certeza. A gente queria te parabenizar também, Mirella, pelos 10 anos de formada. Sim. Ai, Deus. Se você quiser começar se apresentando, como era Mirella criança, para a gente Beleza. conhecer um pouco mais de onde você é. Vamos lá. Então, eu nasci numa cidade do interior do estado, chamada Presidente Kennedy, faz divisa com o estado do Rio, e fui uma criança bem tranquila, assim, bem estudiosa. Até os 18 anos eu morei com meus pais, né, num sítio, né? Então, desde a infância eu lidava muito com bicho, assim, na casa tinha galinheiro, curral e tal, então era uma vibe bem de sítio. E eu tenho muitas lembranças com as minhas primas, em praia, são as lembranças que eu tenho, as memórias que eu tenho da minha infância, envolvem principalmente isso, no interior, na praia, com minhas primas. E quando eu fui ficando adolescente, meu irmão entrou no vestibular, passou no vestibular para a UF, em Niterói. E daí eu vi ele contando nas experiências da Nova Federal, de morar em República com os amigos, e eu falava, nossa, eu quero vivenciar isso também. E aí finalizei o ensino médio, sem saber, sem ter ideia do que eu queria fazer da vida adulta. Acho que até um ponto importante, assim, da crueldade, né, que é a gente com 17 anos ter que decidir o que fazer para o resto da vida. Hoje eu consigo enxergar melhor a carga que isso traz para a gente, né? Porque, na verdade, a gente não tem que nada, né? A gente pode experienciar, a gente pode desistir, começar de novo, tá tudo bem. E aí, no cursinho, teve a oportunidade de fazer o primeiro vestibular de inverno, que eu acho que na época nem usava a nota do Enem ainda. Eu acho que era uma prova objetiva com redação. Foi logo assim que teve aquele boom dos cursos, né? No interior dos municípios, nos estados, nas cidades mais interioranas, assim. E aí eu passei. Falei, nossa, agora eu vou realizar meu sonho. Vou morar em República, vou estudar na Federal. E, de fato, foi uma experiência maravilhosa, assim, super enriquecedora. Fiz amizades que eu tenho até hoje lá, que eu mantenho contato. E teve também, assim, os desafios de ser uma primeira turma, né? De um curso novo, assim. Certamente, eu acho que é totalmente plausível e entendível que, ok, éramos primeira turmas, muitas coisas estavam se ajustando, mas os professores, eles davam o máximo deles para proporcionar um curso de qualidade, obviamente, né? A qualidade não ficou a desejar, mas a gente sentia, né, mesmo bem novos, que era tudo muito novo para eles também. Imagina, instalar um novo curso, né, num campus que até então era só agrário, então a gente tinha um curso mais técnico-científico, né, que era o curso de farmácia, vieram algumas engenharias também, mas a UFES e a cidade de Alegre, assim, sempre vão ter um lugar muito especial na minha vida. Eu sou apaixonada por Alegre, assim. Eu lembro que quando eu me formei, eu saí daí porque na minha época não tinha muito
o que fazer profissionalmente. Eu não queria fazer mestrado na época, que era uma porta que logo se abria no fim do curso, e eu acabei saindo. E, enfim, eu sou apaixonada. Eu vi ela na camisa da UF, eu falei, ai, meu Deus. É muito boa essa fase, assim, é uma delícia, assim, é de descobertas, de vivências, de amizades que a gente constrói, né? De coisas também não tão legais, como semana de prova, pegar final, reprovar, né? Faz parte do processo. Mas eu sou muito grata, assim, à UFES, ao curso de farmácia, é um capítulo muito dourado, assim, da minha vida, foi muito bacana. Então, você consideraria que foi melhor do que você imaginou? Ou. Calma aí, deixa eu pensar direito o que eu diria. Porque você viu seu irmão passando por esse processo, escutando histórias, então você idealizou uma coisa. E na hora que você veio viver, você achou que foi melhor ou que você criou muitas expectativas sobre? Eu acho que foi melhor e foi como tinha que ser também. Porque eu acho que eu tinha uma ideia muito romântica, né? Que a gente via em filme, por exemplo, a gente pegava um filme americano aí que as pessoas saem do ensino médio e vão morar, né, fora, porque passaram na faculdade em outra cidade. Então, eu acho que eu romantizei um pouco do tipo, vou estudar numa federal, ter um diploma de federal, vou morar em república. Eu acho que eu achava que ia ser algo muito leve, assim, ok, viver com os amigos, que maravilha. Só que não, né? Eu não sei, né, a galera que tá ouvindo e vocês aí, se vocês moram com a família em Alegre, ou se vocês dividem apartamento com outros amigos, enfim, moram em República, mas tem seus desafios também, né? Traz o amadurecimento exponencial, assim, você se vê numa situação que é você por você, conhecendo gente nova, que acaba virando sua rede de apoio, assim. Mas foi uma experiência, com certeza, muito melhor do que eu imaginava. Os acertos foram importantes, os não tão acertos também, e que fazem parte da nossa construção, né, do nosso desenvolvimento enquanto adulto, da nossa descoberta do que eu gosto, qual área seguir, não estou gostando, quero ficar, vou sair. Então, tudo é muito válido, assim. Foi muito válido para mim nessa experiência de 5 anos que eu fiquei aí. Inclusive, você comentou que fez cursinho. Como que foi que você escolheu vir para essa área de farmácia? Então, quando eu fiz cursinho, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Então, assim, eu lembro que tinha época, no final do ensino médio, eu definitivamente não tinha ideia do que eu queria. Então, aqui no ensino médio, acho que eu nem prestei vestibular. Eu fui direto para o, né, prestar depois que eu entrei no cursinho. Então, eu lembro de ter pesquisado na minha época cursos como biologia marinha, oceanografia, história, farmácia, biomedicina na época estava começando a ter um boom maior. Lembro de ter cogitado cursar medicina também. Então, assim, eram cursos, né, cada um de uma área diferente. Mas eu sempre tive uma tendência a cursar farmácia, assim. Acho que de todos esses que eu pensava, apesar de ter algumas discrepâncias de área, a farmácia veio mais em primeiro plano. E aí, quando teve esse vestibular de inverno que eu falei para vocês, né, para montar a primeira turma, né, que o campus aí deixou de ser mais agrário, passou a ter cursos mais científicos, mais da área de biomédicas, falei, cara, é isso. E aí eu passei, eu lembro que foi uma sensação, assim, maravilhosa, meu irmão fez vídeo de mim na época, áudio por telefone, né, porque imagina, 2009 não era comum ter internet no interior, né. Eu lembro que um amigo meu, que na época fez geologia, me ligou e falou, cara, você passou, a gente vai morar lá, vai ser muito massa, não sei o quê. Enfim, e foi uma situação muito boa, até porque, assim, é uma situação de sucesso, porque eu estudei do ensino básico até o ensino médio em escola pública. Então, assim, ingressar numa cidade federal, vindo de uma escola pública, há 15 anos atrás, era menos comum ainda do que é hoje. Então, assim, é um sistema de realização, de, sabe, tipo assim, caraca, eu consegui, né? Muito grande, assim, foi uma sensação muito boa. Muito legal. Quando você chegou aqui em Alegre,
tem aquele tempo que você fica super fascinada, né? Que é tudo legal. E tem os trotes. Como é que foi? Você lembra como foi seu trote, coisa assim? Sim. Quando eu cheguei, eu lembro da cena do meu pai. Eu morei, na minha época, todo mundo morava ou na Olguinha ou no Bolelli, que eu nem sei se eles existem ainda. Mas talvez vocês nem saibam do que eu tô falando. E aí eu fui morar no Bolelli, que eu conheci uma menina que fez cursinho comigo. E aí ela já estava morando aí há um período e tinha uma vaga na República dela, nós éramos em 4. E aí eu lembro da cena, assim, dos meus pais me deixando no portão, no Bolelli, manobrando, e meu pai tinha um Gol preto na época, manobrando, assim, e indo embora. Eu falei, caraca, agora vai começar o meu sonho. Aquelas sonhos, tipo assim, tchau, pai, tchau, mãe, agora eu vou viver. Se achando a adulta, né, que podia tudo, né. E na minha época não teve trote, porque como a gente era a primeira turma, a gente era filho órfão, né, a gente zoava que a gente era filho órfão, porque a gente não tinha turma acima. E na época, o Ebert, assim, e o professor Lavo também, que era da minha época, eles tentavam proteger muito a gente, assim, porque acho que eles tinham um pouco de medo de como seria o nosso trote se outros cursos aplicassem o trote na gente. Então, tanto é que dar trote não era uma cultura do nosso turma na época, porque a gente não teve isso, né? A gente era filho sem pai, né? Como eles diziam, que a gente era filho órfão e tal. Então, acho que depois da minha turma, a gente fez um trote no período que entrou no ano seguinte, que foi um ano depois, e depois eu não lembro se teve essa sequência, mas eu lembro que no nosso curso não era uma cultura muito enraizada, assim. Tinha uma questão, acho que na época rolou alguma coisa muito forte de algum aluno que faleceu num trote em São Paulo, então estava muito na mídia esse assunto trote, sabe? Mas a gente não recebeu, o que a gente deu foi super de boas, eu lembro que foi lá perto do BC, né, que tinha uma parte mais plana, assim, mas suave. Mas não era algo da nossa cultura, assim, aplicar trote. Não sei agora, né, como é que tá, mas em Não, 2009, continua bem tranquilo. que bom. Eu acho que faz parte, eu acho que é importante, desde que haja consentimento do que vai ser feito, e que seja algo que não exponha nenhum participante, nem quem aplica, nem os calouros, a situações de ridicularização ou até de violência mesmo, né? A Sim, com certeza. física ou a violência psicológica, né? Que, enfim, gritar, xingar, expor de alguma forma que ridicularize. Mas eu acho que eu não sou contra de forma nenhuma, nunca fui. Só que eu acho que tem que haver consentimento, né? Acho que o combinado nunca sai caro. Sim, e eu acho que é o primeiro contato ali, né? Entre o calouro e o veterano Isso que está aí. aplicando. Como a gente não tinha veterano, então, talvez até por isso, assim, que a gente não botou muita fé, né, em todos os anos fazer. A gente não recebeu, então não tinha aquela coisa, tipo assim, não, ano que vem, vamos fazer melhor, lá. Mas isso não tirou o mérito da minha graduação, não foi ruim por causa disso. Foi só um capítulo que a gente não vivenciou tanto. E como que foi o primeiro ano de vocês? Vocês foram a primeira turma, então eu nem imagino como deve ter sido. Os professores se adaptando, vocês se adaptando também, o campo se adaptando, né? Exatamente. Antigamente, acho que chamava CAUFES, que era Centro Agrário. Depois eu acho que virou CCA, Centro de Ciências Agrárias. Eu não sei qual o nome que tem o campus hoje, ou se é só Campus Alegre, né? Não sei como chama. Mas a gente sentiu bastante, assim, essa transição de um campus no interior do estado que só tinha cursos bem agrários mesmo, né? Que é agronomia, veterinária, tinha biologia, bacharelado, madeira, já existia geologia, e aí, na minha época, acho que foram criados 10 novos cursos. Então, tinha muito curso licenciatura, tinha química, física, matemática, aí entrou engenharia química, a farmácia, ciência da computação, acho que foram 7 cursos, foram 10, não. Então, assim, a gente via, estruturalmente falando, o Campus Alegre
redondinho para atender esses cursos, né, de ciências agrárias. Então, os laboratórios que a gente tinha aula não eram laboratórios, né, 100% montados para um curso da área de biomédicas. Então, se a gente fazia uma aula de bromatologia, a gente estudava lá as plantas, né, que outros cursos estudavam. Não necessariamente plantas tão medicinais, que talvez teria mais a ver com o nosso curso. Os professores que a gente tinha, por exemplo, um professor dava aula de 3 matérias. Na época era o Herbert e o Olavo, depois entrou a Gleice, é Gleice, né? Uhum. Graciane Paneto. O Francisco estava entrando também na época, aí tinha a Renata, que acho que ela ainda mais aula aí também. Então, assim, no começo eram 3, 4 professores que davam aula de mais de uma matéria, e aí a cada concurso que ia tendo e entrando mais gente. Mas, assim, a gente teve aulas majoritariamente com farmacêuticos. Eu acho que a gente teve uma matéria ou 2 que o professor era da física ou da química, assim. Eu acho que essa questão de ter aula desde o começo com professores farmacêuticos foi muito bom, porque a gente se sentiu um pouco mais ambientado, porque a gente já estava num ambiente, numa estrutura não tão linkada ao nosso curso, né? Mas eu acho que ter professores que eram farmacêuticos tornou um pouco mais fácil para a gente se identificar, se adaptar, enfim, já começar a transitar por esse mundo da farmácia, né? E nesse período aí já tinha as iniciações científicas. Uhum. Que você A gente fez? tinha, a gente tinha iniciação científica e extensão, projeto de extensão. Acho que a primeira que eu fiz de extensão foi em fitoterapia, e a gente fazia com a professora da veterinária, para você ter ideia, eu esqueci o nome dela agora. E aí tinha muita parceria do curso de farmácia com a veterinária, e aí os estágios aconteciam lá no Rovete, em Gerônimo Monteiro, no hospital veterinário. Então, assim, existiam os projetos, existiam as iniciações, mas o local para fazer isso eram em locais, né, que outros cursos tinham preparado, né? Então, era veterinária, enfim. E eu fiz na agroterapia, que eu sempre gostei muito, e aí a gente fazia algumas reparações em outros locais, que não era na UFES. Você não pode falar isso, mas era uma verdade, a gente fazia algumas reparações na FAFIA, porque a gente não tinha laboratório. Depois eu fiz iniciação com a Grace, na parte de genética, que foi meu TCC da graduação. A gente testava protocolo de extração de DNA usando as células da mucosa oral. E eu fiz um outro projeto de extensão numa escola, em algumas escolas daí de Alegre, também usando as plantas, né, medicinais. Então, era bem forte isso na época, assim. Essa professora, ela sempre tinha pesquisa nessa área, então era uma área que eu me identificava também, e é para onde eu fui na época, assim. Mas tinha outros projetos, assim, que eu não me identificava tanto, assim. Galera da Química Orgânica, que fazia com o professor Adilson, existia muita monitoria também, né, bolsa de monitoria. Eu nunca passei nenhuma delas, mas vários amigos meus faziam, mas eu não conseguia passar nessa coisa da... Acho que na hora de explicar, de dar aula, né, sobre determinado assunto, eu me embananava. Nunca foi muito meu forte, assim. E eu ficava mais para a parte bioterápica, de plantas, que era uma área que eu me identificava mais. Até hoje, na verdade. E nessas áreas de C, você conseguiu alguma bolsa ou foram todos voluntários? Não, eu tive trabalho voluntário e tive também trabalho com bolsa. Eu acho que com bolsa foi uma extensão que eu fiz com o Wagner. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele era nutricionista, formado em nutrição, junto com a Adriana Madeira, que eu acho que ela era da biologia. E eu fiquei, acho que 1 ano ou 2 com bolsa nesse. Acho que na época a bolsa era 260, R$ 360, era alguma coisa assim. Mas estamos falando de 2010, né, gente? Então, né, o dinheiro não é o mesmo de hoje em dia.
E depois eu fiz alguns também voluntários. Eu gostava de fazer, assim, não só pelas horas, né? Mas eu sempre gostei de lidar com gente, e trocar ideia, conhecer as pessoas que pensavam diferente de mim. E também tiveram os estágios, né, obrigatórios. O primeiro eu lembro que foi em drogaria, que eu fiz na minha cidade, lá em Presidente Kennedy. O segundo teve uma manipulação, que eu fiz lá em Macaé, que era onde meu irmão morava. Eu quero saber onde que foi esse estágio. Eu sou de Macaé. Eu acho que eu tenho ainda o contato da farmácia que eu fiz, foi muito legal. Eu adorei ficar na parte de controle de qualidade, foi muito bacana. Depois a gente fez um estágio, análises clínicas, que eu fiz no Hospital da Ed Alegre, um que tem na rua de trás da Rua 15, aquela principal, assim. Não sei nem se ia lá ainda também. Foi muito bacana. A galera recebeu a gente super bem para fazer o estágio lá. Foi muito bom. E era rede pública, né? Era SUS, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Sistema público de saúde, os programas que existem, é uma coisa que até hoje eu gosto. E o último estágio, que foi obrigatório, acho que eu pulei a parte dos projetos, né? Pulei logo para os estágios, foi mal. Mas eu sempre tive um sonho, na época, né? Eu tinha um sonho de trabalhar em indústria. Assim, já no metade do curso, eu sempre quis estagiar em indústria, trabalhar em indústria. E aí, na época, eu falei, cara, eu vou arrumar uma indústria onde, né? Para eu estagiar aqui no Espírito Santo. Na época, a indústria farmacêutica era forte em Goiás, Mato Grosso, Brasília. E aí eu descobri que tinham duas indústrias aqui no estado. Uma a gente foi visitar, né, visita técnica, e aí eu descobri que tinha uma outra. E aí eu lembro que na época, meu irmão falou, olha, tem um site chamado Cato, que é de cadastro de currículos, cadastra lá. E eu não sabia nem para onde estava ventando, não fazia ideia do que era Cato, eu sei que eu entrei lá, fiz meu cadastro, me chamaram para fazer entrevista, eu passei, eu estagiei 6 meses lá, na verdade, era uma distribuidora, era um centro de distribuição de uma indústria que fabricava na Bolívia e no Rio de Janeiro. E aí, quando acabou o estágio, me contrataram. E aí, eu morei em Colatina, mudei para Colatina, trabalhei lá 1 ano, vi que não era o que eu queria e saí. Na época, até me desligaram da empresa, eu acho, não lembro como é que foi. Mas, assim, eu tinha um sonho dourado da indústria, que quando eu fui a campo, né, na prática, eu falei, esse negócio de ficar trancado num lugar fechado não é comigo, não. Sem muito contato com gente, né? Mas foi uma experiência muito rica também, aprendi bastante. E é isso, da parte de estágio e de projeto de extensão e iniciação científica. Qual você acha que foi uma coisa desafiadora para você na faculdade? Eu acho que não ter tido um bom ensino médio foi uma coisa que atrapalhou bastante. A falta de conhecimento básico em matemática, química e física, eu me sentia para trás da maioria da galera da turma. Na minha sala tinha muita gente que veio de ensino público, que eram cotistas, então era bem perceptível a dificuldade que a gente tinha de acompanhar o professor ou de acompanhar a galera que teve um ensino melhor, assim. Acho que essa foi a primeira coisa que eu senti um impacto, assim, tipo assim, caraca, todo mundo sabe isso e eu não. E acho que a outra questão, assim, era a questão que não era uma dificuldade, né? Acho que era um desafio, assim, e foi enriquecedor, que era o se virar, aprender a se virar, né? Você morava numa casa com pessoas que você estava criando um vínculo, estava numa cidade, longe dos seus pais, num curso que estava sendo sido ali, né? Então, era tudo muito novo. Então, assim, eu acho que os desafios, as dificuldades, nessa época, vieram basicamente do que era novo, né? Mas, assim, é muito interessante a gente ver, hoje eu parar e pensar e ter percebido que como a gente se apoiava, sabe? Na sala de aula, na República, com os amigos, enfim. Eu olho assim para e falo, nossa, isso é muito interessante, porque às vezes era um apoio, é o tipo de apoio, de suporte que a gente não encontra, às vezes nem no seio familiar, né, entre parentes. E ali, assim, eu via muito, sabe?
a preocupação, enfim, o apoio mesmo. E eu acho que nessas novidades, assim, que a universidade, né, o universo da universidade traz para a gente, é desafiador, mas também é muito enriquecedor, assim, é uma fonte muito rica de amadurecimento. Como que foi essa sua adaptação de sair da casa dos pais para dividir um local com o pessoal que você nem conhecia? Cara, quando eu fazia cursinho, meu pai não queria que eu fosse morar longe deles. Então, ele queria que eu estudasse na faculdade, em cidades próximas, né, a que a gente morava. E aí eu lembro que eu perdia todo o vestibular em faculdade particular, porque eu não queria. Eu queria ir para federal. Tanto é que quando eu fiz a prova, eu acho que ele nem sabia que eu fiz a prova. E aí, quando eu passei, eu falei, olha só, passei, já arrumei república para eu morar, tô indo. Acho que ele não teve nem tempo, tipo assim, de pensar, do tipo, você não vai. E aí, meu irmão, minha mãe, dando força, não, ela vai, se der errado, ela volta, né? Sempre me apoiando muito. E aí, eu fui morar com uma menina que fez 6 meses de cursinho comigo, que já estava lá, morando com outras 3 meninas que eu não tinha ideia de quem eram, né? Só conhecia ela, outras duas eu não conhecia. Assim, quando a gente tem 18 anos, a adaptação a pessoas diferentes e novas é bem mais fácil do que aos 33. Eu sentia que eu não racionalizava muito isso. Tipo assim, eu indo morar longe da casa dos meus pais com pessoas diferentes. Eu acho que eu não tinha essa coisa muito racional, sabe? Assim, linkada. Era uma coisa tipo assim, cara, eu tô realizando um sonho e vambora. E assim, eu sempre fui muito para frente no sentido assim de ser independente, de descobrir, de ir lá e ver como é que fazia e de tomar a frente das coisas. Então, eu fui me adaptando. Essa primeira república que eu morei, as meninas eram um pouco mais velhas, outro curso. Depois a gente montou uma república com pessoas que estudavam no meio da mesma sala, que eram eu, mais 2 amigas minhas, que também estudavam comigo também, e o irmão de uma delas que fazia IFES. E aí foi ótimo, assim, porque eram pessoas que eu já tinha amizade, estudavam comigo, e mais para o final do curso, como eram essas meninas, acho que até a Amanda, que vocês convidaram também, ela foi morar em Barcelona, e aí mas vocês vão ter uma boa história também. Ela foi morar em Barcelona, acho que 6 meses ou um ano, que ela morou lá. E aí a gente trocou de república, mas continuou com pessoas que estudavam junto, que já éramos amigas. Então, assim, eu fiquei morando com pessoas que não eram do meu ciclo de amizade, acho que só 6 meses ou um ano. Acho que foi um ano, na verdade. Um ano e meio, no máximo. E eu não sentia dificuldade de adaptação. Você disse que vocês eram muito unidos dentro de sala. Teve alguma história que chegou a marcar, assim? A gente morava numa casa na Rua 15. E era uma casa bem antiga, assim, nos fundos de um bar, na verdade, tinha o quarto São Henrique, assim, aí tinha um portão, a gente entrava, era uma casa bem antiga, de chão de madeira. No fundo tinha um quintal enorme, com um pezão de manga e um chuveiro. Então, acho que era a casa que tinha mais espaço, né, dentro de todo mundo, dentro dos alunos, né. E eu lembro, assim, que quando chegava a semana de prova, era aquela loucura, né? Nossa, prova de físico-química, química analítica, socorro Deus. E aí eu lembro que todo mundo ia para lá, e aconteceu várias vezes, para estudar junto. Sei lá, umas 8 pessoas, vamos dizer assim. Era o nosso grupinho, né? Tipo, um pouco de menina, ia para lá. E aí, estudante, né? A maioria tinha bolsa, vamos fazer o almoço. Então, cada um levava uma coisa, sabe? Tipo, um tinha uma carne moída, um tinha um macarrão, um tinha, sei lá, uma fruta para fazer um suco, e virava um banquete, assim. Teve uma prova em específico, eu lembro que já era final de período, e aconteceu exatamente isso, assim. Tava um calor exorbitante em Alegre, e aí a gente ficava lá fora, nessa varanda, nesse quintal, estudando, e
todo mundo se ajudando, sabe? Um sabia um pouco mais, outro sabia um pouco menos. Eu gostava muito de estudar falando, eu aprendia falando. As meninas que moravam comigo, a Amanda e a Soraya, aprendiam, aprendia com alguém falando, então eu falava, aprendia falando, elas aprendiam ouvindo, então, no final das contas, todo mundo conseguia fazer a prova, né? Enfim. E era nessa situação assim que a gente via o apoio, sabe? Às vezes tinha um que estava uma amiga meio chateada, meio decepcionada com alguma coisa, com o namorado, com alguma coisa, então assim, sempre estava lá, enfim, se via, fazia alguma coisa na casa de alguém para passar o tempo, assistia Big Brother junto, eram programas assim que a gente gostava bastante. E além disso, o que que tinha para fazer aqui em Alegre? Tinha bar e república. Tinha chácara na época, né? Batia ponto no Chácara Clube, assim, bastante frequência. É muito bom, assim, era muito gostoso a gente estar numa cidade cheia de jovens, sem pais, e simplesmente botar o saltinho pro rock, sacou? E tanto faz você chegar em casa de manhã ou não. É uma ação de liberdade muito boa, assim. Teve um dia que eu fui. Ai, gente. Teve um dia que eu fui fazer a unha no salão. Eu não tinha aula, acho que sexta-noite, alguma coisa assim, quinta-noite, sei lá. Eu fui pra unha fazer salão, e simplesmente do salão eu fui para um rock, fui para o outro. Não existia celular, não existia WhatsApp, né? Então, você falava com seus pais ligando no telefone fixo, do orelhão, às vezes, quem tinha telefone na sua república. E era isso que tinha para fazer. Era lanchar nas lanchonetes, quem tinha mais dinheiro lanchava no Maná, comia pizza no Fazolo, acho que o Fazolo nem existe mais. Não. E eram os rocks de república. Na época, assim, tinha algumas repúblicas maiores, era Cachorrão, a Chinelada também, que eu lembro de bastante, rock que eu fui lá, e os rocks da Chácara. E o Barba, que agora não existe mais o Barba, mas já existia o Manel, a Dona Jesus estava virando uma mercearia para um barzinho, então era o que tinha para fazer. E muita coisa em casa a gente fazia, assim. Muita reunião em casa, ligava pro Marcia da distribuidora, entregava, né, coisas lá em casa, ou na casa de alguém. Era o que tinha. E Chácara Clube, com certeza. Nossa Senhora. Tinha uma festa, a gente estava junto. Ultimamente, rock em república aqui é bem difícil. Sério? Sim, desde o que a gente voltou da pandemia, no primeiro ano que eu passei aqui, parece que todos eles ganharam o processo. E ninguém pode mais fazer rock, porque tinha muito adolescente indo bêbado para o hospital, aí simplesmente proibiram. Sempre teve, né, gente? Quem nunca? Mas que pena, cara, porque é uma cultura, né, nas cidades universitárias, assim, as repúblicas. É lógico que quando eu conversava com amigos que estavam em outras universidades, essa coisa da república era muito mais forte, né? Aí eu lembro dessas duas, da Cachorrão, que eu fui uma vez só, eu acho, e da Chinelada, que eu fui mais vezes. Eu não sei se tinham mais repúblicas, mas assim, eu não frequentava, eu fui, as que eu fui foi nessa, e como eu disse, como não tinha muito o que fazer, a gente se reunia muito em casa, assim, enfim, na casa de um, na casa de outro, fazia alguma coisa, e as festas do Chácara. Era sexta-noite e sábado durante o dia, geralmente. Mas não tinha show grande, não, tá? Igual eu vejo hoje em dia no Instagram, MC não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Não tinha isso, não, gente. Era sertanejo, era uma época que bombava sertanejo, né? Gustavo Lima, Jorge Mateus, estava assim no auge, e um DJzinho lá tocando um funkzinho, mas o que mandava mesmo na minha época era sertanejo. E era bom. Você mandou uma foto pra gente de um rock, né? Foi a mais minha, assim, eu achei. E a gente estava convidando a Soraya, inclusive, e ela me mandou a mesma foto. Mentira! Mandou. Eu amo. Teve uma história recordativa desse rock? Ai, Deus. Essa casa era a casa que morava ela e a Amanda, mas eu não morava com elas ainda. Morava a Amanda, Soraya e o Hugo, que é o irmão da Amanda, que fazia IFES na época. E foi o aniversário da Soraya. Essa rock foi 25 de agosto de 2010.
E foi um dos primeiros hobbies que a gente fez, assim, de sair da aula, vamos fazer uma coisa. Descemos, elas moravam numa casa muito pequenininha, eu lembro direitinho disso. E tava um calor, porque tinha que fechar a casa, né? Imagina, já era madrugada. E era muito bom, assim, era muito bacana. E esse grupinho que tá na foto aí ficou até o final. A gente tem até hoje um grupo no WhatsApp, que a maioria deles estão. Inclusive, quando eu fui comentar com eles, né, do convite para o podcast, acho que foi o primeiro grupo que eu fui comentar, porque dessa foto, a maioria eu tenho contato não tão grande, né? Porque uns moram em São Paulo, enfim. Alguns trocaram de curso também, a Soraya hoje faz medicina, eu fui para psicologia, mas ainda tem esse grupo e a gente de vez em quando troca uma ideia. Quando alguém casa, quando alguém tem neném, a gente sempre está comunicando lá. Muito legal. Esse episódio de universidade, você tem mais alguma coisa que você quer falar sobre? Ou alguma lembrança, alguma dificuldade, alguma coisa assim? Agora de bate-pronto, assim, eu acho que eu não consigo lembrar, mas se eu for lembrando ao longo, eu falo para tudo que eu lembrei de alguma coisa. Você comentou com a gente que teve alguma dificuldade no início. Sim. Teve alguma reprovação, alguma coisa? Não, eu era muito, muito, muito medrosa de ficar reprovado, então eu sempre estudei muito, assim. Pela questão da dificuldade por ter um ensino não tão legal no ensino médio, eu tinha uma autocobrança, nossa, assim, que era realmente doentia, assim. Hoje eu vejo que a autocobrança que eu tinha de tirar notas boas, de sempre querer tirar 10, eu tinha um negócio de fechar a prova, assim. Era uma fissura que, inclusive, comprometeu a minha parte social, aí na faculdade. Então, eu lembro de ter festas, de ter rock, de eu não ir, porque ia ter alguma prova. E às vezes a prova nem era na segunda-feira, tipo assim, na outra semana. E eu já me vestia de ir para a festa e para o rock, porque eu tinha que estudar, eu tinha que tirar nota boa. Então, era uma autocobrança muito grande, assim, que eu tinha. Uma coisa que meus pais nunca me cobraram, nada disso, assim, mas era comigo. Então, eu esqueci sua pergunta, na verdade, me desculpa, minha B12 está baixa. Você pode repetir, por favor? Não, era só isso mesmo. Era isso, assim, uma autocobrança, uma necessidade de ter que ser muito boa, de sempre tirar 10, que às vezes comprometia, sim, o social. Eu tenho plena consciência disso hoje, assim. Então, E não era teve nada. alguma disciplina que te marcou? Como, Ah, tipo você assim, nossa, perguntou. essa eu gostei muito, essa eu tive muita dificuldade. Você falou de reprovação. Eu fiquei de final uma matéria só, que foi analítica. Nossa, eu chorei como se não houvesse amanhã. Eu lembro que era na época daquele filme Marley e Eu, estava lançando. Nossa, eu assistia ele, chorava, drama queen. E aí, na época, eu morava com as meninas de geologia, aí ela falava assim, tá chorando por quê? Ah, porque eu peguei final, aí elas, em quantas? Eu falei, em uma. Ah, relaxa, gata, eu fiquei com final em 3. Então, assim, era uma coisa muito normal, mas que eu me flagelava, tipo assim, meu Deus, eu fiquei de final. Acho que na época, uma pessoa, sei lá, duas passaram direto, todo mundo ficou de final, e eu mesmo assim, foi assim, foi horrível para mim, foi uma experiência horrível. Não digo traumatizante, né? Mas foi muito ruim. E assim, não era saudável, a minha autocobrança não era saudável, eu tenho consciência disso hoje. Então, gente, ó, nota, tirar 10, tirar 7, coeficiente de rendimento, isso não serve para nada. A não ser para conseguir bolsa na faculdade. Porque na minha época eles usavam como critério, né? Para ser aprovado, enfim. Mas para o mercado de trabalho, a sua nota, o seu CR, se você tirou 10, 9, 6,5, você passou com 5 na final, ok. O seu diploma vai estar lá do mesmo jeito. Então, não caia nessa armadilha da autocobrança, sabe?
aí eu tenho que ser cara, porque é uma disputa. Mano, a disputa é com você. O outro não tá nem aí pra falar a verdade. Então, não caiam nessa, sabe? Nessa pira. Vivenciem a faculdade. Eu acho que é importante, sim, se dedicar, mas com o objetivo do conhecimento, do aprendizado, não com o que vai estar lá no seu portal no final do semestre, né? Então, se comprometam com o aprendizado, se comprometam com as experiências, vivam as experiências que essa fase proporciona, mas não fiquem nessa de tenho que tirar 10, sabe? O social na faculdade é extremamente importante, e nos rocks é extremamente importante. Participar de congresso, de palestra, conhecer gente, fazer networking é extremamente importante. E muito mais importante do que um 10 em físico-química, ou um 10 em, sei lá, qualquer outra matéria. Então, é um aprendizado que eu tive, assim. Hoje, na segunda graduação, minha cabeça é outra, né? Obviamente, se passaram 15 anos. Mas acho que é uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que o social é extremamente importante nessa fase. Fazer laços, criar vínculos, é o que há. Muito bom. Lara e Camila pensativas, momento dissociando. Eu tava lembrando que esses dias eu tava... Caraca, ela tem razão. Esses dias eu tava no Matagrama, aí passou, acho que uma calor, assim, uma cara de novinha, aí ela... Não, eu fiz uma final até agora, não reprovei nada. Aí ficou eu e minha amiga assim, ó. Oi, Brasil. Aí te provei mais 5 vezes. E tá tudo bem, sabe? É lógico. Se a gente pudesse escolher não reprovar, escolheria não reprovar. Mas, cara, acontece, né? É uma linha muito tênue, assim, entre você se dedicar saudavelmente e se dedicar de forma prejudicial para a gente mesmo, sabe? Às vezes a gente cria uma competição com a gente mesmo, sabe? Ou que a gente vê que fulano, nossa, fulano consegue todas as bolsas, passa todos os processos de projeto, e eu não consigo. Às vezes, cara, você só está tentando na área errada. Às vezes você fica martelando ali para conseguir uma iniciação, sei lá, em genética, um exemplo. Porque, às vezes, alguns projetos trazem um status, né? Nossa, fulano faz iniciação com ciclano, cara. Mas às vezes não é isso que você quer. E você fica dando um burro e ponta de faca na parada que não é sua área, sacou? Então, por isso que eu disse que o conhecimento é importante, porque ele vai te trazer o autoconhecimento. Pô, eu gosto de quê? O que eu gosto de fazer? Então, vou procurar aquilo que eu gosto, e beleza, outras coisas vão ficar, né, um pouco a desejar. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, que me dá prazer, e não por obrigação, por autocobrança, essa pira, sabe, nesse looping aí, que Deus me livre. Mirella, deixa eu te perguntar. Você falou que você queria indústria, né? Em determinado momento da graduação, fez seu estágio e não gostou. Foi pro estágio final, certo? Foi o final, foram 6 meses de estágio final. Que área que você escolheu seguir depois? Depois que eu saí da indústria, eu fiquei perdida. Perdidaça. Porque o que eu queria flopou total, tipo... E aí, o que eu gostava, meu sonho dourado, virou um sonho de lata, eu não gostei, o que eu vou fazer agora? Então, assim, tinha esse sentimento do que eu vou fazer agora, e ao mesmo tempo tinha parado, tipo assim, mano, eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Eu tinha um medo de ficar fora do mercado de trabalho, de ficar obsoleta, sabe? Eu tinha acho que 24 anos na época. Eu fiquei tipo assim, agora? O que eu queria, eu não gostei, o que eu vou fazer agora? E aí você estava formada? já tinha um ano de formada. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu voltei para minha cidade. Fiquei um tempo lá. E aí depois eu comecei a trabalhar numa rede de farmácia. E eu fiquei lá por 2015 a 2021. Fiquei 6 anos. Eu fiquei um pouco tempo como farmacêutica. Logo depois eu fui promovida a gerente. Então, eu gerenciei várias filiais, não ao mesmo tempo, né? Mas cada época a gente ficava numa filial durante 6 anos, 2015 a 2021. 21, 22. 6, 7 anos, vamos colocar assim.
Então, boa parte da minha carreira, dos 10 anos de formada, 7 foram no varejo farmacêutico, que é um ponto muito importante, acho que é uma pauta que tem que ser falada, porque é uma área que, na minha época, quem ia para essa área era quem deu errado em qualquer outra coisa. Então, quando a gente falava na graduação em drogaria, em montar drogaria, ou sei lá, qualquer coisa vinculada ao varejo, era tipo assim, sério? Né? E aí, quando eu entrei, eu vi que não era assim, que era uma área tão digna quanto qualquer outra área. Só que o varejo significa vendas, né? Comércio. Então, tem uma questão muito forte ali de meta, de cobrança, por pessoas que não são farmacêuticos, que muitas das vezes são administrador, tem a visão da administração da empresa. Então, a gente, enquanto cargo gerencial, era muito mais um administrador de empresas do que um farmacêutico. Eu sempre gostei muito de conversar. Então, era um momento quando eu estava no momento de interação com o paciente, com o cliente, era o que me dava prazer nesse setor, de conversar, de fazer o vínculo, de explicar, de esclarecer, de entender a realidade daquela pessoa, o que ela precisa naquele momento, qual é a dúvida dela, a questão da questão farmacêutica mesmo, sabe? Só que, enquanto gerente, a gente não conseguia desenvolver isso, porque a gente tinha mais 1 milhão de atribuições para fazer. Então, você estava ali atendendo porque estava com uma fila, por exemplo. Você não conseguia, às vezes, dar um atendimento mais humanizado, sabe? Que era uma coisa, que era uma preconização, assim, que eu achava que era interessante. Não dava tempo, então, você estava ali fazendo mais 1 milhão de coisas. E depois que eu saí do varejo, eu fiquei no final da minha fase de trabalhar em rede varejista, eu comecei a cursar psicologia, que é o curso que eu faço hoje. E aí, quando eu saí, eu fiquei um tempo fora, e aí eu comecei a fazer, fora assim, né, fora dessa área, e aí eu entrei no trabalho voluntário, aqui em Cachoeiro, que é onde eu moro hoje. Então, eu passei pela indústria, pelo varejo, e no finalzinho, assim, eu fiquei com um trabalho voluntário, que eu fiquei apaixonada. Foi muito bacana. Qual que foi a maior diferença, o maior baque que você sentiu quando você saiu da graduação? Porque na graduação é tudo lindo, política de saúde, odontologia, tudo certinho ali, para a vida real. Eu acho que era a falta da noção de como seria realmente. Eu acho que falta de conversar com alguém que já estava lá. Então, sair da graduação, quando a gente está na graduação, a gente tem contato com os acadêmicos, né, com os professores, que são pessoas que não trabalham fora da faculdade há muitos anos, ou que talvez nunca nem trabalharam. Saíram da graduação, fizeram mestrado, doutorado, pós-doc e já ingressaram, né, para dar aula. Então, eu, particularmente, não tive contato próximo com pessoas que estavam no mercado de trabalho em si, sabe? Seja na indústria, na manipulação, no varejo, na propaganda, onde quer que seja. Então, a gente não sabia muito o que esperar. Então, chegar, por exemplo, no varejo, na drogaria, e lembrar de tudo que eu estudei, de portaria, de RDC, e ver que aquilo ali, muitas das vezes, não acontece, não quero dizer que seja ilegal, mas aquela parte bonita da relação farmacêutico-paciente, que é o último ponto até o paciente ingerir seu medicamento, é o link com a gente, isso não acontecia. Então, assim, é um baque, tipo assim, caraca, eu tenho um papel que me diz ser farmacêutica, mas eu não estou exercendo. E eu senti isso não só no varejo, mas também na indústria. Não foi só no varejo que eu senti isso, não. Eu senti mais, porque eu fiquei mais tempo, né?
Mas na indústria também, assim, as regras, as legislações de produção, de embalagem primária, embalagem secundária, a qualificação, validação, muitas das vezes não era a gente quem fazia, a gente contratava uma empresa para fazer. E aí o cara só chegava lá, entregava o relatório, bota um termostato aqui, um termohigrômetro lá. Então, assim, a gente ficava muito mais na função, tanto na indústria quanto no varejo, eu senti, eu acho que a maioria talvez concorde comigo, quem já esteve, né, nessas áreas, são funções gerenciais administrativas, está sempre coordenando algum processo, e não nele, né, fazendo. Esses processos que demandam tempo, por exemplo, validação e qualificação, é tudo terceirizado. Então, você nem participa. Você vai lá, paga caríssimo para a empresa fazer, o cara te entrega um relatório já, entrega o serviço pronto. Então, a gente tem o conhecimento de como fazer, do que é, para que serve, mas não é a gente que executa. Então, em todas as áreas que eu participei, assim, é muito forte na gente, assim, no nosso cargo, atividades de coordenação, de supervisão, de administração de algum processo, né, de supervisionar alguma coisa, muito mais do que aquela prática, né, que a gente vê na faculdade, nas aulas e nas legislações, portarias, enfim. E para você foi uma experiência boa? O quê? Você trabalhar nessa área de administrativo? Olha, não era aquilo que a gente imaginava, não era aquilo que eu imaginava que seria, mas por um tempo foi muito bom, porque eu conseguia ter um espaço ainda de fazer coisas que eu gostava, mesmo que fosse um espaço menor. E aí, quando começou a ficar ruim, que eu vi que já não estava dando, já não. As expectativas da área não eram alinhadas com as minhas pessoais. Então, eu comecei a ter muito conflito, sabe? Aí foi quando eu saí. Foi ano passado. Mas no começo eu levava de boas, assim. Estava mais nova, né, e tal, aprendendo muito ainda. Mas conforme a gente vai vivenciando, né, as situações, eu vou falando, acho que isso aqui já deu o que tinha que dar. E lá no começo, quando você começou a trabalhar com isso, para agora, que eu acho que é até recente, mas não sei se você chegou a pegar um pedaço na drogaria. Dado farmacêutico que estão implementando, você sentiu uma diferença dessa área da farmácia chegando? Então, na rede que eu trabalhava, não existia essa parte ainda, porque não era obrigatório, a drogaria poderia ofertar o serviço, mas não era obrigatório. E quando a gente pensa, então assim, já via isso acontecer, quando no finalzinho da minha carreira no varejo, eu já via essa coisa do consultório farmacêutico acontecendo, mas em outras redes. Na que eu trabalhava, não. A gente tinha serviços farmacêuticos, por exemplo, aplicação de vacina, enfim, mas não era aquele ambiente que estuda, atenção farmacêutica, uma sala para sentar, e você aferir sinais, né, vitais, enfim, pressão, glicemia e tal. Isso na prática não acontecia. Até porque se a gente pensar com a cabeça do varejista, do diretor, do CEO, é caro. Ainda Porque o mais cara... Oi? ainda mais em rede. Exatamente. O cara vai ter que ter um farmacêutico dedicado a esse serviço. Então, é mais um colaborador, é mais uma matrícula, né? E aí é mais gasto, de departamento pessoal, enfim, da folha de RH. Então, assim, isso vai se tornar algo concreto nas redes, em qualquer outra, mesmo que não for rede, quando trouxer lucro. Porque enquanto for algo que a Anvisa diz que eu posso fazer, mas que eu não sou obrigada a fazer, eu tenho a escolha de não fazer, não vai ser feito. Infelizmente, assim, eu fiquei 7 anos, 6 anos. É uma realidade, gente. As grandes redes, elas vão visar sempre pelo lucro. Assim como
a indústria farmacêutica, seja a que produz insumo, a que produz medicamento, enfim, reagentes para teste. É muito dinheiro em torno da nossa área. Tudo gera muito dinheiro, tudo é pesquisa, é patente, é investimento, tudo é muito dinheiro que rola em qualquer área. E falando do varejo, foi onde eu mais fiquei, é isso, assim, só vai acontecer os consultórios, a atenção farmacêutica, enfim, a assistência, quando isso for lucrativo para eles. Enquanto não for, essa coisa bonita que a gente vê, essa relação bonita que a gente vê na faculdade, não vai rolar. É importante ser dito, porque não é uma questão de julgar, de desmerecer uma área, não tem nada disso. Acho que o objetivo aqui é trazer uma realidade, que eu acho que quem está cursando a faculdade, ou que quer entrar na faculdade, ou está saindo, precisa, né? É interessante ter esse conhecimento. É lucro. Ponto. Tem alguma história desses 7 anos no varejo que, tipo assim, te marcou muito? Olha, tem algumas histórias que talvez eu não possa compartilhar por questão ética, né? Sim. Mas uma coisa que me trazia muito bem-estar, uma sensação boa, assim, sabe? Tipo assim, nossa, fez a diferença. Quando eu fiquei alguns anos em Vitória, nessa rede, depois eu quis morar mais perto dos meus pais, depois da pandemia, e aí eu fiz transferência para cá, para Cachoeiro. E aqui é um outro público, né, uma cidade do interior, né, então a gente tinha clientes de comunidades do interior, então era muito bom, assim, quando alguém vinha com uma dúvida, enfim, uma orientação, assim, ínfima, sabe, algo tão pequeno para a gente que obtém o conhecimento, mas que para aquela pessoa fazia toda a diferença, assim, modo de usar, o que poderia causar, ai, nossa, meu filho está tomando tal medicamento, ele engordou muito, aí você ia ver uma risperidona, por exemplo, né, que tem esse tipo de efeito. E isso foram várias vezes, principalmente aqui, assim. Então, era muito gratificante quando eu conseguia fazer o papel de orientação, sabe, de esclarecimento, e é muito gostoso, assim, também, quando a pessoa vinha te procurando. Eu tinha muito orgulho disso, assim, ainda tenho. As pessoas vêm a cara falar com a Mirella, porque eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? Você tá num ambiente, numa área que às vezes não dá tempo de fazer isso, e conseguir um espaço para fazer era muito bom. Quando eu morava em Vitória, eu passei por algumas filiais, assim, umas 4, eu acho. E aí eu tenho exemplo de pelo menos três clientes que, para onde eu ia, eles iam junto. Então eu ficava super orgulhosa. Imagina, o cara morava em Cariacica, eu trabalhava na Praia do Canto, eu fui trabalhar em Jardim da Penha e ele foi comigo. Isso é um paciente real, assim. Então eu achava muito bacana, eu ficava muito orgulhosa de ir para aquela pessoa, para aquela família, porque ele comprava medicação para um neto, que tinha vários transtornos, enfim. Então, era uma pessoa muito angustiada, sabe? Assim, chegava lá muito pesado. E aí a gente ia conversando e tal. Aí quando eu falei, olha, a partir da semana que vem eu vou estar em outro bairro. Ah, então me fala qual que é, me dá o telefone, que aonde você for eu vou junto. Então a gente criou uma relação de amizade até, assim. Depois eu conheci a esposa dele. Ah, marido, para de falar de você, pipopó. Ficava brincando, assim, né? Então, e meio que aquele caos do varejo farmacêutico, aquela loucura, era muito bom ter esses momentos assim, sabe? Mais simbólicos, mais singelos, de calmaria. Eu tenho muito orgulho disso, assim. Foi uma das coisas que mais me traziam, muito mais do que bater uma meta, às vezes, era o que me trazia muito bem-estar, assim, se sentir útil, né? Sentir que você vê a diferença na vida de alguém. Era ótimo. É a diferença do farmacêutico vendedor para o farmacêutico profissional de saúde, né? Exatamente. Eu acho que é difícil, né? A gente está numa grande rede e conseguir fazer os dois papéis, mas tudo tem jeito. Então, se você tem suas convicções, suas crenças pessoais, né? Lógico, tem que haver o comprometimento com a legislação e com a empresa que te paga seu salário, né? Mas enquanto dá para fazer um trabalho mais humanizado, a gente nunca vai se arrepender disso. Nunca mesmo.
É aquela chaminha do farmacêutico profissional de saúde, a cezinha lá no fundo, que a gente tem que manter, porque senão a gente vira administrador só, vira uma pessoa que só pensa em número e não em gente. Falando do trabalho humanizado, eu achei muito interessante o seu trabalho comunitário. Como é que você foi parar aí? É uma loucura, porque quando eu saí desse meu último emprego, né, do varejo, eu estava muito mal, assim, eu tive... Acho que é importante falar sobre isso com mais calma, porque é um assunto que está em pauta. Via de regra, o varejo trabalha com escala 6 por 1, né? E é horrível. A gente vê, né, muita coisa no Instagram, na rede social, enfim, mas quem vivenciou isso por tantos anos pode falar com propriedade, que é desumano, assim, você perde tempo de qualidade, você deixa de participar de eventos familiares, né, de ter contato com pessoas que você ama, porque não dá, né? Foi uma das coisas que me fez voltar de Vitória para cá. Eu morava em Vitória, tinha uma folga por semana, como que eu via meus pais? Com uma folga na semana. Então, falei, cara, eu preciso estar mais perto deles. Aí, estando em Cachoeiro, eu estava a 1 hora da casa dele, então foi um pouco menos pior. Mas em 2021, 2020, 2021, 2022, eu fui diagnosticada com burnout, né? Para quem não sabe, né, é um esgotamento, assim, rapidamente, é um esgotamento físico e mental, por sobrecarga especificamente do trabalho. Então, geralmente, pessoas que não têm hora para sair, só para entrar, que tem uma escala de trabalho horrível, né? Não tem tempo de lazer, tempo de descanso, cobranças acima do normal, né? Do que é humano, levam pessoas ao burnout. Eu já fazia terapia há muito tempo, por outros motivos, com a minha ex-psicóloga, e aí ela falou, olha, você precisa de um psiquiatra, porque você tá com, né, enfim. E aí eu fui, é importante também falar sobre essa psiquiatra que me atendeu, porque ela foi maravilhosa. Por trabalhar no varejo, eu via prescrições de psiquiatras polimedicamentosas, 3, 4, 5. Então, assim, culturalmente, médico bom é médico que dá remédio. Você vai no médico, ele fala que não é nada, nossa, aquele médico é horrível. Odiei aquele médico. E eu fui na contramão, falei, cara, eu não quero uma psiquiatra que vai me dopar, porque eu não queria me sentir anestesiada pela medicação. Eu queria uma medicação que me desse o suporte que eu precisava naquele momento. E aí, essa psiquiatra foi maravilhosa. Nossa, ela foi perfeita, assim, na conduta dela, a meu ver, porque ela sequer me passou mais que um. Ela me deu um medicamento só. Ele me ajudou nessa fase, mas eu conseguia lutar sozinha, assim, enfrentar sozinha. Eu não fiquei anestesiada, nada desse tipo, dopada, nada disso. E aí, quando eu tive o burnout, eu fiquei afastada 15 dias pelo psiquiatra. Só que aí acabou o atestado, né? Eu tinha que voltar. Então, você imagina uma pessoa que é alérgica, tratando da alergia, vivendo num ambiente de que tem poeira. Não adianta nada. Então, eu optei por sair. Quando eu saí, eu me senti tão livre, gente, uma sensação tão boa. Foi ótimo, porque tava ruim para mim. Talvez para outra pessoa que tá lá há 15, 20 anos, é ótimo, poxa, top. 6 por 1 é 10. Mas para mim não funcionou. Chegou um ponto que eu cheguei no meu limite. E aí, quando eu saí, eu comecei a colocar currículo e eu não queria voltar para o varejo. E aí eu coloquei currículo em outras áreas, manipulação, mandei para algumas universidades que têm curso aqui em Cachoeiro. Eu tinha ouvido falar que estavam contratando professores e tal. E aí, eu saí numa segunda-feira, na quarta-feira me ligaram para uma entrevista, que era para ser... Ah, não lembrei de falar de uma área que eu trabalhei, eu fui preceptora do curso de farmácia também, aqui em Cachoeiro, que foi nessa época, me convidando para uma entrevista para ser preceptora de uma graduação de farmácia que tem aqui, e de um trabalho voluntário. E aí eu fui, então eu trabalhava de manhã na farmácia comunitária, que não é uma ONG, não tinha vínculo empregatício, né? E era uma farmácia de uma igreja que tem aqui na cidade. Essa farmácia ela tem há 30 anos já esse trabalho de fornecer medicamentos para quem não pode comprar.
e o nosso único requisito era ter uma prescrição médica, né? Então, a gente era eu como farmacêutica, a gente tinha 2 voluntários que trabalhavam na farmácia, e tínhamos mais 2 voluntários que conseguiam os remédios. Então, conhecia médico, clínica, hospital, e que trazia. E era um trabalho, assim, maravilhoso. Imagina, ali sim eu fui farmacêutica de verdade. Era, assim, foram 6 meses só que eu fiquei lá, mas, assim, era muito bom se sentir farmacêutica, porque não tinha pressão da venda, do lucro, da meta. Então, a pessoa vinha, conversava, a gente fazia o intercâmbio, né, que a legislação permite fazer. Era maravilhoso, assim. Então, era num bairro, toda quarta-feira tinha feira. Na quarta-feira eu sabia que eu ia ganhar presente, porque eles ficavam muito grátis. Imagina, você ter uma doença que não tem medicamento no SUS, não está na Remame, não está na Remume, se não tiver ali, o cara não tomava medicação. E às vezes era uma pessoa assim, era um idoso, polimedicamentoso, que tinha problema, sei lá, próstata e usava antidepressivo. Então, imagina, era um cara que fazia vários tratamentos ao mesmo tempo. Então, assim, era lindo de ver como aquilo me fazia ser farmacêutica, né, raiz, vamos dizer assim, e ajudar as pessoas por ajudar. Tipo, tem ali, eu vou te dar, vai lá tomar seu remédio, beijo, tchau. Sacou? Porque eram medicamentos que não tinha no sistema público, né? Então, foi um trabalho maravilhoso. Eu amei. Eu saí porque eu migrei, né, para a área que eu estou hoje, mas eu não queria ter saído, eu queria muito ter conseguido conciliar. Mas escolhas, né? A gente não dá conta de tudo. E tem como ter alguma coisa que o pessoal de casa ou outra coisa pode ajudar, o trabalho comunitário? A farmácia, ela fica anexa à paróquia Nosso Senhor dos Passos, aqui em Cachoeiro. É uma paróquia bem famosa, né? Tem um trabalho comunitário já de décadas. Então é só ir lá e levar. Falar, olha, vai na secretaria paroquial ou vai no bazar que eles têm lá fazer outra doação de medicamento. Eles estão lá de segunda a sexta, a partir de 8 horas da manhã. Então, se é um medicamento que você não usou, enfim, usou um comprimido e fez mal, ou que você pegou a mais no posto de saúde, não vai usar, enfim, doem, porque tem gente que não tem condição de comprar uma dipirona. E eu fiquei, assim, chocada com essa realidade, porque é uma realidade que eu não via há muitos anos, né? Imagina, trabalhava com vendas, e aí tem gente que não pode comprar um ibuprofeno, gosto para dar para o filho que está com febre. Então, quem tem remédio em casa, tem medicamento em casa, né, que não vai usar, doe, porque com certeza alguém precisa. Sem sombra de Tem dúvidas. contato do local? Instagram, alguma coisa? Eu tenho o telefone de lá, eu posso passar para vocês depois, aí vocês compartilham no post, se der. Uhum, Tá ótimo. sim. Posso colocar o endereço também, mas assim, é muito bacana fazer esse trabalho voluntário, foi maravilhoso. Acho que me ajudou muito também no meu processo, sabe, do burnout, assim, fazer algo que me desse prazer. E concomitante a esse trabalho, eu fui preceptora durante uns 6 meses também, e eu acompanhava os alunos durante o estágio. Então, foi estágio em hospital, hospitalar, que eu era preceptora deles, depois um estágio na farmácia básica do município, e o BS, que eu amei. Foi muito bom. Eu gosto muito de políticas públicas, né? Do SUS e afim, sempre gostei. Foi bem bacana. Foi uma fase, eu acho que meu sonho dourado, que era indústria, não era indústria, na verdade. Eu acho que era mais esse, esse outro lado, assim, mais o social. E como é que você vê? Você estava procurando emprego até pouco tempo? Como é que você vê que está o mercado farmacêutico hoje em dia? Ó, no sul do estado, né, que é a nossa realidade aqui, sempre vai ter a porta da drogaria aberta. Isso é um fato. Para outras áreas, a gente não encontra tanta facilidade assim. Manipulação, análises clínicas, propaganda médica, né, dos representantes, não é um mercado tão fácil de entrar, porque é muito fechado, sabe? Quem está lá não quer sair muitas das vezes, porque é o melhor dos mundos, por exemplo, por causa da escala, que é 5x2, né?
E indústria, então, nem se fala. Eu nem sei quais indústrias tem hoje no nosso estado. Na minha época era a Aspen, na Serra, e a Bagoa, em Colatina. Não sei se tem mais indústria hoje. Mas o mercado, aqui no nosso estado, eu vejo bem pouco promissor, assim, para a gente, em áreas que não é o varejo, infelizmente. Então, a não ser que você entre na carreira acadêmica, né? Mestrado, doutorado, e queira dar aula. Mas sem ser a parte acadêmica, eu vejo, infelizmente, é bem fechado, sabe? Bem pouco bom, bem ruim. A área hospitalar também? Oi? A área hospitalar também? A hospitalar eu nunca atuei, a não ser como preceptora. Mas pelo menos aqui em Cachoeiro, a área hospitalar é processo seletivo, né? Então, a prefeitura ou o estado abre concurso, processo seletivo, você se inscreve e aí é isso. Mas aí, por exemplo, quem já trabalha nessa área há muitos anos faz uma pontuação muito boa. Então, às vezes, novas pessoas para entrar é mais difícil. E essa é uma área que eu não tenho conhecimento, porque eu, de fato, nunca atuei diretamente. Depois que você se desligou do. Ai, esqueci a palavra. Varejo, Não, do projeto. do trabalho comunitário, Você foi preceptora de estágio, isso, numa universidade, numa faculdade que tem aqui, isso aí, aí agora você estava fazendo psicologia, certo? certo. O que rolou aí no meio? Rolou um burnout, né, gata? Não, sim, Tô mas brincando, só para descontrair. Vamos lá. Na minha época, lá do ensino médio, a psicologia também era uma possibilidade. E aí, mas ok, não rolou também, passei em farmácia, fui muito feliz, né, na minha escolha. Em 2018, eu comecei a fazer terapia com minha psicóloga para tratar. Na verdade, eu fui por um motivo, cheguei lá e descobri um monte de coisas que me faziam estar ali. E foi maravilhoso, assim, ter entrado na terapia, sabe? Fazer terapia, assim, com a psicóloga tão capacitada, igual a minha que é a Caroline. E aí, eu via tanta melhora em mim, em vários aspectos, comportamental, as questões que eu tinha já enraizadas, né, minhas convicções, eu vi melhoras no meu quadro de ansiedade, na minha insegurança profissional e em relacionamento, enfim, que eu fiquei encantada pela área, assim. E aí, com o passar do tempo, hoje eu posso dizer que Carol foi minha inspiração para fazer psicologia, assim, porque ver o trabalho dela fazendo diferença na vida das pessoas foi tipo assim, falei, caraca, que bonito, sabe? Assim, eu realmente romantizei tudo isso, assim, porque na época as minhas amigas viam minha melhora, né, na minha situação, assim, de ansiedade, enfim, nas questões que eu trazia para terapia, e as minhas amigas começaram a ser paciente dela também, desde que não havia conflito, né, obviamente. Mas, então, ver que eu estava sendo melhor para mim mesma e que as pessoas viam que eu estava melhorando as minhas questões, foi assim, caraca, assim, eu fiquei encantada pela área. E quando veio a pandemia, que eu ficava muito em casa, todo mundo, né, pelo menos deveria, a Lara rindo, deveria, eu comecei a ler muito, assim, a assistir documentário, e ler, e pesquisar, e eu comecei a mergulhar. Isso em 2018, eu nem sonhava em fazer psicologia, em sair do varejo, nem sonhava com isso. Eu comecei a ficar encantada, comecei a gostar muito, e aí eu comecei a fazer trilha, né, porque a gente trabalhava ansiedade, trabalhar atividades ao ar livre, né, conexão com a natureza, comecei a fazer trilha, comecei a fazer meditação, praticar o mindfulness, e aromaterapia, óleo essencial, comecei a adentrar nesse mundo, sabe? Da psique, assim.
E comecei a participar de retiros, né, que não tinham vínculo religioso, mas que eram coisas que traziam bem-estar, né, corporal e mental. E aí, quando foi 2021, 22, assim, 22 mais, eu comecei a cogitar fazer psicologia. Meu objetivo no começo era trabalhar como farmacêutica, continuar onde eu estava e cursar psicologia. E aí, já nesse processo, já veio o diagnóstico do burnout. Então, já não estava satisfeito com o meu trabalho. E aí, eu comecei a cursar psicologia, eu fiquei encantada, assim, fiquei apaixonada pelo curso. Eu amo o curso que eu faço hoje. Gente, acho que é importante falar, não estou desmerecendo a primeira graduação, tá? Mas, mais uma vez, tá tudo bem mudar. A gente não é obrigado a estar onde a gente está. Então, a gente sempre brinca, né? Que a gente nunca é. Eu não sou, eu estou. Então, eu fui farmacêutica, hoje eu estou estudante de psicologia. Então, assim, uma coisa não tira o mérito da outra, de forma nenhuma. E aí eu fiquei encantada pela área, assim. E aí eu não consegui conciliar mais com o trabalho, que já estava saturada. Era contraditório, né? Eu trabalhava no lugar que eu não estava gostando, e à noite eu ia para a aula de um trem que me encantava. E aí foi quando eu saí da farmácia, fui preceptora, fiz trabalho voluntário, e na faculdade. E aí é muito bacana ver, assim, que como eu consigo aproveitar, vamos dizer assim, né, usar meus conhecimentos farmacêuticos no curso que eu estou hoje, assim. É muito bacana, é um diferencial, assim. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, nada disso. Quero dizer, assim, que é um conhecimento que não ficou perdido, né? Ele se mantém. Na verdade, conhecimento nunca perde, né? E nunca é um erro conhecer. E aí, onde eu trabalho hoje, às vezes eu vejo, a gente fica sabendo, né, de alguma medicação que algum paciente usa, eu falo, ele usa tal coisa, então talvez ele está sentindo assim, pode ser alguma reação, adaptação ao medicamento e tal. Então, ter essa noção, assim, ou na faculdade mesmo, às vezes tem algum seminário para apresentar, é inevitável, eu acabo trazendo conhecimento farmacêutico para a sala de aula, né? Teve um trabalho que a gente apresentou semana retrasada sobre dependência química em álcool e outras drogas. E aí, obviamente, eu falei da parte do tratamento medicamentoso, né? E aí eu trouxe também um pouco do contexto do uso de psicodélicos para tratar a dependência química, né? Como uma substância para redução de danos, enfim. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo associar as duas coisas, assim. Eu acho maravilhoso, assim. Eu amo. É bem legal mesmo. Que você pode atribuir até com conhecimento dos seus colegas de sala e juntar os dois é muito bom mesmo. Esse aqui Sim. que você falou sobre mudar, tá tudo bem. Daqui a pouco, vai que você enjoou de psicologia e decide virar psiquiatra, vai juntar tudo, vai ser melhor ainda. É isso aí. É ótimo, estudar é ótimo. É. E, assim, hoje, a maturidade, né, que a idade traz para a gente, estar numa segunda graduação, me traz visões que eu não tinha na primeira graduação com 20 anos. E óbvio, né? 13 anos de diferença é muita coisa. E tem áreas, assim, que eu já consigo me identificar mais. Eu gosto muito da área de neuropsicologia. A gente tem uma matéria de psicofarmacologia também, que eu estou doida para cursar, que eu acho que vai ser muito bacana. E é isso, assim, conhecimento nunca vai ser perdido, e é muito bacana conseguir atribuir um conhecimento ao outro. Eu acho que isso só traz benefício para o paciente, né? Ele se beneficia do conhecimento de um profissional. Então, não é um erro, assim, tá tudo bem mudar. Além da psicologia, hoje você está trabalhando com o quê? Eu trabalho com crianças e adolescentes que têm TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, eu trabalho numa clínica aqui em Cachoeiro, que atende essas crianças, né, principalmente com TEA, mas também outros transtornos e outras comorbidades, assim, TDAH, deficiência intelectual, e são duas clínicas, né, duas, vamos dizer, a matriz e uma filial. A primeira iniciou há 5 anos atrás,
tratando crianças com o diagnóstico, né, do TEA. E hoje em dia a gente vê muito diagnóstico tardio, né? Adolescentes e adultos diagnosticados tardiamente com TEA. Então, hoje tem essa segunda clínica, né? Com foco em jovens e adultos, né? E é muito bacana ver eles desenvolvendo habilidades, enfim, evoluindo, dar autonomia para os pacientes, é muito bom de ver eles desempenhando funções que quando a gente conheceu eles não faziam ainda, é muito gratificante, assim, eu sou apaixonada. Bacana. Você de hoje em dia daria qual conselho para você lá de 2009? Eu acho que um conselho, primeiro, se cobrar menos e vivenciar e experienciar mais. Segundo, autoconhecimento, se conhecer, saber o que eu gosto, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, quem que pode me apoiar nesse caminho. Entender que a gente não consegue tudo sozinho, que a gente precisa de apoio, e tá tudo bem pedir ajuda. E que se esse autoconhecimento me trouxer a necessidade de mudar, de saber trocar de curso, trocar de emprego, trocar de república, desfazer amizades que eu achei que seriam eternas, tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Acho que permanecer no erro que é ruim, mas identificar que eu não tô legal, que eu quero mudar, ou eu quero ir a fundo, eu tenho um sonho de tal área, quero experienciar, fazer um estágio de verão em tal área, faça, porque o conhecimento ninguém tira da gente, é um clichê, né? Ninguém tira conhecimento é que nos move. Mas é isso, cara, é conhecer, não ter medo de viver coisas novas. E esse medo, ele é amenizado com autoconhecimento, né? Quando eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, sei os caminhos, ou ter a capacidade de pedir ajuda, é tudo mais fácil, né? Eu acho que seria basicamente isso. Mas é uma visão que a gente, com 19 anos, 20 e poucos, a gente não tem, né? Então, querendo ou não, alguns aprendizados, só a vivência, só o amadurecimento, só os erros, né? E também os acertos vão trazer para a gente. Então, acho que não tem receitinha de bolo. É fazer aquilo que faz bem para a gente. Para o estudante de graduação que está tanto entrando agora como se formando, o que você deixaria aí para acrescentar? Cara, eu acho que seriam essas 4 coisas mesmo, assim. Não tenho medo da mudança. A mudança, ela é importante. Às vezes, mudar incomoda, né? Mas, se precisar, sentir necessidade, faça. Construam boas redes de apoio, pessoas com que vocês podem contar. Se precisar de um apoio profissional, façam terapia. Terapia não é coisa de doido. Terapia ajuda a gente ao autoconhecimento, ajuda a entender o que a gente quer, o que a gente gosta, né? A criar bons laços, boas relações. E se você tem certeza daquilo que você quer, ou também que você não tenha certeza, mas experimente as áreas, sabe? Converse com profissionais, troque ideia, enfim, vai, programa uma visita técnica em um laboratório, num hospital, numa indústria, busquem conhecimento. Não se reduzam aonde vocês estão, ou a faculdade, ela é muito forte em pesquisa, vou ter que ir para pesquisa. Não, vocês não têm que ir nada. Então, assim, às vezes na Universidade Federal a gente é muito levado para a iniciação científica, para pesquisa, e às vezes o camarada odeia laboratório. E aí você vai ficar lá porque a universidade está dizendo? Não. Então, assim, tenham conhecimento, conversem com outros profissionais, não se deixem levar, né, pelo que as pessoas estão dizendo, trace seu próprio caminho. Se precisar, muda, se quiser insistir, insista. E é isso, assim, vivencie, experiencie, que no final das contas, a vida é isso, são as vivências que a gente tem, os laços que a gente faz, e é isso. Você teria alguma pergunta para o nosso próximo entrevistado, que no caso será a Soraya? Ai,
Ouvi. A Soraya vai trazer uma outra perspectiva de tudo, assim, né? Até porque é uma outra pessoa, né? Um outro ser humano. Ela tem uma outra história, uma outra bagagem. Mas ela vai ter, com certeza, boas histórias também, histórias que vão trazer enriquecimento para vocês. E a gente é amiga até hoje, né? Então, assim, é uma faculdade que perdurou. A gente se conhece desde 2009, são 15 anos aí. A gente morou junta também. Talvez ela traga alguma história semelhante, alguma vivência semelhante. E agora também está num outro caminho, né? Então, com certeza, ela vai trazer uma boa perspectiva, bons conselhos, né? Boas histórias, boas reflexões. Sem sombra de dúvidas. Eu tive o prazer de ter algumas aulas com a Soraya. Foi no quarto período, se não me engano, que ela estava fazendo mestrado. Ela fez. Isso é uma técnica, eu acho, com a Jana. Muita gente boa. Muito. É uma pessoa maravilhosa, assim. Muito. Vivenciei muitas coisas com ela na faculdade. A gente trabalhava na mesma empresa, né? Essa empresa do varejo era a mesma. Na verdade, ela que me informou da vaga. Então, ela que me empurrou pro burnout, tá? Pode falar isso para ela. Tô brincando. Tem alguma pergunta para deixar para ela? Hã? Tem alguma pergunta para deixar para ela? Eu acho que uma boa pergunta seria a mudança de carreira também. Queria saber, eu nunca perguntei isso para ela, mas seria legal ela falar por que ela quis mudar, né, e tal. Talvez a perspectiva dela seja diferente da minha. E é isso. Mas vocês vão adorar. Ela é uma pessoa muito bacana, assim. Minha amigona, minha Megu. Pergunta para ela a história das Megus depois, então. Tá, a gente vai perguntar. Vou fazer uma pergunta técnica, né? Algo mais reflexivo e uma mais de tom de brincadeira. Pergunta para ela por que das Megus. Mirela, você quer deixar alguma rede social, divulgar alguma coisa? Então, a minha rede social é pessoal, mas eu trago alguns conteúdos de psicologia lá, de coisas que eu vivencio. É Mirela com 2 L's, Stuse, ponto Stuse, alguma coisa assim. E depois eu vou deixar para vocês o contato da farmácia comunitária, que eu acho que é legal a galera do estado ficar ciente de uma coisa que está há 30 anos aí, se quer fazer ideia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito lisonjeada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo. Senti famosa. Muito gratificante para a gente essa troca de conhecimentos com você, aprender mais como foi a sua graduação. Que bom, fico feliz em poder contribuir de alguma forma, né, em 1h30 aí. É muito bacana, assim, essa ideia de vocês, o podcast. Podcast na minha época não existia, né? Então, ter a facilidade do digital, assim, para trocar conhecimento com os profissionais, eu acho que é essa a grande sacada, assim, é usar o digital, usar a internet, não só para postar foto, enfim, mas para algo enriquecedor, sabe, para conhecimento. Então, a sacada que vocês tiveram de criar esse projeto foi assim, eu jamais imaginaria, jamais pensaria, eu achei muito criativo da parte de vocês, assim, é uma ferramenta que com certeza vai trazer benefícios para muito aluno. E para a gente também, né? Porque quando a gente fala, a gente às vezes traz reflexões para a gente que eu nunca tinha pensado. Então, eu falando aqui da escolha do curso, eu lembrei de uma fala do meu pai quando eu tinha 17 anos. Olha só que viagem. Então, é aprendizado para vocês, mas a fala, né, a fala ativa, traz também insights que eu jamais teria só no campo das ideias. Muito obrigada. A gente agradece. Desculpa, Camila. Pode falar. Eu achei muito legal essa história. Eu fiquei fascinada pelo trabalho voluntário. Percebi. Eu quero seguir essa área de farmácia clínica, de farmacêutico profissional de saúde mesmo. E eu sei que em drogaria eu não vou conseguir 100%. Então, tipo, o trabalho comunitário foi fantástico. Achei que pode ser uma experiência muito legal. Portanto, até por ser perto aqui, né, de Alegre. Cachoeira Alegre é 1 hora de carro, bem pertinho. Sim, seria uma coisa bem legal para os estudantes. E eu adorei também o fato de você ter mudado, ter olhado assim, vou mudar e mudar. Sensacional.
E a visão também mudou, né? Da primeira graduação para a graduação atual. E que bom que mudou a pessoa. Se eu fosse a mesma Mirella de 2009, que horror. Deus me livre. É legal mudar, assim. Não tem problema nenhum com mudanças. Graças a Deus, assim. Sempre fui de boas com isso. Você saiu totalmente da sua zona de conforto ali. Total. Na verdade, eu estava tão adoecida mentalmente ano passado que eu tô para te falar que hoje é minha zona de conforto, porque eu faço o que eu gosto. Sim, com certeza. Isso é diferencial. Ninguém vai trabalhar numa coisa que ama 100%. Isso é utópico. Mas se identificar com a sua área, né? Aquela coisa alinhada, né? Do que o meu trabalho quer e o que eu posso oferecer, com certeza é bacana, não é nada ruim.